O filme que pode colocar Angelina Jolie no caminho do Oscar está entre nós. Eu assisti Maria Callas, filme sobre essa icônica diva da ópera. E é um filme que faz parte de uma trilogia, a trilogia das divas, que muita gente não conhece, do diretor Pablo Larraín, porque é uma trilogia meio involuntária, mas é muito voluntária, óbvio. O diretor resolveu fazer 3 filmes sobre 3 mulheres icônicas em 3 momentos angustiantes das suas vidas. Então, o primeiro filme foi Jack, estrelado pela Natalie Portman, que fala sobre a primeira-dama Jacqueline Kennedy e toda a posição dela após a morte do presidente John Kennedy. O segundo filme foi Spencer, que é estrelado pela Kristen Stewart e aborda a repressão à figura da princesa Diana e a tentativa dela de reconquistar sua liberdade. E esse terceiro filme, estrelado pela Angelina Jolie, é sobre Maria Callas, a grande cantora de ópera, uma das maiores vozes que o mundo já viu nos seus últimos dias de vida. É um recorte interessante, mas é um recorte também com problemas. E esse é o tema do vídeo de hoje. E é importante abrir esse vídeo falando sobre a capacidade do diretor Pablo Larraín em enxergar as histórias dessas mulheres, mulheres icônicas, mulheres influentes, mulheres ainda hoje lembradas, dentro de perspectivas micro, que eu acho que trazem um olhar muito próprio para essas personalidades. E aqui, no caso de Maria Callas, o filme ele parte de um olhar que ele enxerga o glamour, ele se seduz pela imagem icônica, mas ele faz isso só para expor o vazio por trás de um símbolo aprisionante, porque a gente não conhece a cantora de ópera estrelar, a gente não conhece aquela voz onipresente, quase, muito respeitada pelo mundo. Isso aparece aqui em momentos, em flashes, em informações assim meio que desconexas, apresentadas apenas para situar o público que não foi contemporâneo, que não pôde conhecer Maria Callas. Mas o olhar mesmo tá pro eco, sabe? Para aquilo que sobrou, para essa mulher, essa diva esquecida. E eu acho que a primeira grande virtude desse filme, e para mim é o ponto alto aqui, é a maneira como o diretor Pablo Larraín, ele enxerga essa mulher. Ela é tratada aqui várias vezes como uma memorabilia, como uma estátua quase sem vida, presa numa mansão, num apartamento de luxo, mas absolutamente vazio, cheio de memórias. Ela ainda tinha a jovialidade, ela ainda tinha a beleza, ela ainda tinha aquilo que a gente esperaria ver de uma grande diva, mas ela perdeu a voz. E perdeu não só a voz, mas tudo aquilo que essa voz representava para ela. E é muito interessante como o diretor ele constrói esse recorte a partir dessa aparência. Porque a Angelina Jolie, ela traz na sua presença, inicialmente, esse status. Você olha para ela e independente se ela tá solitária, se ela tá num lugar totalmente vazio, totalmente esquecido, ela ainda é uma diva. Você enxerga esse status. E o filme trabalha muito bem isso através da fotografia, em tons meio pastéis, meio envelhecidos, que reforçam essa sensação de crepúsculo, sabe? De que algo está próximo do fim. E através também do design de produção. O apartamento dela é luxuosíssimo, é grandioso, é cheio de ricos detalhes. Mas quando você começa a enxergar além da beleza, você entende que aquilo só representa o vazio, um vazio cada vez mais opressor. Como eu disse, é o eco. Ela fala, mas não tem quem ouvir. Apenas os seus funcionários mais fiéis. E é bonito como o filme foca nessa relação para tentar trazer uma dose de intimidade, para tentar servir como um contraponto a essa imagem da diva, porque eles enxergam a mulher, nós enxergamos a diva, e esse contraste ele é inicialmente muito interessante. E como se não bastasse a capacidade do diretor Pablo Larraín com planos que frequentemente isolam a personagem, em que ampliam o escopo para mostrar dentro de um apartamento, dentro de um cenário interno, o vazio, a solidão e o efeito disso no destino dela. Eu acho que apesar dessas virtudes visuais muito evidentes, o filme ele tem uma outra sacada que eu considero brilhante,
que é o fato dele se construir a partir dos devaneios de Maria Callas. De uma mulher ali entorpecida, uma mulher que recorre a medicamentos para conseguir tentar atenuar a dor, a angústia, a solidão. E esses medicamentos criam na cabeça dela uma figura de um repórter imaginário. Então, Maria Callas é meio que uma autobiografia não autorizada, porque ela está falando para alguém que não existe. Ela está revelando detalhes da sua vida. E isso não torna a personagem pouco confiável, muito pelo contrário, porque esse devaneio, ele reflete a falta de voz. Ele reflete também essa necessidade dela em contar a história, em contar a sua história, a história que o mundo não conhece. E o filme, a partir desse ponto, ele se constrói de forma muito cuidadosa, ouvindo a personagem, tentando entender um outro lado dessa mulher, enxergando as dores do passado, com diálogos íntimos, com diálogos cuidadosos, que revelam, de fato, a mulher que a gente não conhece. E nesses pontos, nesses momentos, Maria Callas se revela uma cinebiografia, eu não vou dizer ousada, mas muito sensível ao acessar a verdade de uma artista que perdeu a voz e que, com isso, perdeu o status, perdeu a fama, mas perdeu também a capacidade de tocar outras pessoas, de se conectar com outras pessoas, de se fazer notar no mundo, um mundo que é insensível, um mundo que é indiferente. E esse mundo está aqui nos vazios, está aqui na maneira como o filme olha para o externo e olha para a tentativa dela em voltar, em mostrar, sabe, uma última força e esbarrar não só na sua fragilidade física e emocional, mas também nos obstáculos, nas imposições e nos padrões de um mundo que quer sempre a excelência, quer sempre a jovialidade, principalmente com relação ao feminino. Só que Maria Callas não se resume a isso. Maria Callas é um filme que também tem um problema para mim que não acontece em Spencer e em Jack, que é a dificuldade de Pablo Larraín em se desconectar dessa imagem glamurosa, desse status. Em vários momentos o filme ele comete o erro que o mundo tende a cometer, que é aprisionar essa personalidade nessa natureza icônica. E isso sufoca Maria, sufoca esse estudo de personagem, sufoca a construção dramática. Em vários momentos o filme ele se torna o estilo pelo estilo. E a interferência do diretor nesses segmentos é muito frustrante. Todos os flashbacks, por exemplo, em preto e branco. É bonito, é estiloso, mas o que isso acrescenta? O que ele quer dizer com esse olhar? Sabe? Fica tudo meio lacônico. Como eu disse, vira uma estilização que empalidece as coisas, que nos distancia daquela mulher. A ideia de propor alguns pequenos recortes na tentativa de oferecer um pouco mais de bagagem dramática para esse estudo de personagem era por si só promissora, principalmente quando foca em relacionamentos, quando foca em questões do passado, mas tudo é muito estéril, eu acho, visualmente falando, e sempre muito pensado em mostrar a Maria Callas como a diva, como uma mulher acima, sobre-humana quase, com esse status bem icônico. E isso para mim me incomodou, porque além de servir como um contraste aos segmentos mais íntimos, ele acrescenta pouco a esse estudo de personagem. E outra coisa que me frustrou muito aqui foi ver como isso prejudica também a atuação de Angelina Jolie, que nessas passagens mais sensíveis, mais humanas, alcança de verdade as dores da personagem, alcança as angústias mais íntimas. Você enxerga ali uma mulher fragilizada, ela mergulha de cabeça nos devaneios, mergulha de cabeça, sabe, no sofrimento que está ali escondido na aparência. Mas, por outro lado, nesses momentos em que tudo se resume ao estilo pelo estilo, todos aqueles segmentos, por exemplo, externos, em que ela está pelas ruas de Paris, são belíssimos, mas são pequenas analogias, metáforas, simbolismos bem autoexplicativos, ela sendo perseguida por homens, ela lidando com questões, com símbolos religiosos, são coisas assim que se autoexplicam na tela, não reforçam um estudo psicológico ou um estudo de personagem, são coisas que, assim,
são óbvias, eu acho, embora bonitas de se ver, mas são óbvias. Um olhar óbvio que mostra a dificuldade de Pablo Larraín em humanizar Maria Callas como um todo, em romper de fato com essa imagem icônica e nos apresentar a mulher por trás da diva da ópera. E esse, pra mim, é o grande problema aqui. Como eu disse, um problema atenuado pela atuação de Angelina Jolie, que nesses momentos mais íntimos alcança as notas dramáticas que o filme exige, pela direção de arte, pela fotografia, que conseguem criar uma experiência muito agradável de se ver, pelo design, a mixagem de som, eu acho que é um ponto que eu deveria falar aqui, porque quando a Angelina Jolie personifica, né, o canto de Maria Callas, obviamente ela nunca conseguiria cantar como Maria Callas, a fusão da gravação com a performance é muito harmoniosa. Eu não senti nenhuma dificuldade em enxergar ali a Maria Callas cantando, porque a Angelina Jolie passa a verdade na atuação e a mixagem de som entrega a voz perdida, sabe? Em alguns momentos, inclusive fundindo a voz gravada, a voz perfeita, com a voz falha e que o filme às vezes tenta esconder ou silenciar na tentativa de mostrar ali que existe uma distorção. Maria Callas ainda se ouve como uma grande diva, mas na verdade a voz dela já está frágil, está falha, e talvez isso revele uma crise de consciência sobre a própria situação, que o filme não explora muito bem apenas nesse aspecto sensorial. Mas, num todo, Maria Callas, ele fica aquém dos 2 primeiros filmes da trilogia das divas. Ele é um filme que tem momentos dramaticamente potentes, mas tem outros lacônicos e autoexplicativos. É um filme visualmente belíssimo, mas é um filme que não explode como a gente esperaria ver de um filme sobre uma icônica cantora de ópera como Maria Callas. E aí, o que você achou de Maria Callas? Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.